fazer bagunça. Então, galera, vamos lá? Bom, primeiro lembrar aí e agradecer a Deus pelas nossas mamães, né? Hoje é dia delas. Dar graças a Deus mesmo por elas. Hoje eu estava até falando no grupo que o nosso grupo tem o privilégio de ter assim, uma turma de mãe top, que faz jus ao nome, né? Então, assim, parabéns às mães do grupo, mais uma vez. Feliz Dia das Mães. Né, Dona Lenise? Obrigada. Como diria o político, na pessoa da Dona Lenise, eu cumprimento todas as outras. Faço minhas suas palavras. Bom demais. Então, eu queria compartilhar um texto com vocês hoje, para a gente refletir. Mas antes, eu queria assim, eu tava vendo esses dias, eu tava fazendo dando uma catada lá em tudo que a gente tem refletido aqui, sabe? E é engraçado que parece uma hora até eu quero fazer isso. Fazer um apanhado de cada domingo e montar assim algo em cima disso, porque é uma sequência tão interessante, se você for vendo, parece que vem numa linha assim, uma coisa completando a outra, porque é essencial a gente discernir o espírito do Evangelho. O Evangelho, na verdade, é um espírito. Hoje eu estava pensando muito sobre isso, porque muita gente acha que precisa conhecer profundamente a Bíblia, e tem gente que chama até a Bíblia de a palavra de Deus, não que não seja. Mas na verdade, a Bíblia é um livro, né, que contém as escrituras inspiradas por Deus. Mas a literalidade daquilo, o mero conhecimento técnico e literal daquilo não produz nada. O que é essencial e o que salva a nossa vida é o discernimento, a consciência do espírito do Evangelho que contém nessa escritura. E eu vejo assim que Deus está trazendo isso tão forte para a gente, sabe? Esse conceito, essa ideia, esse espírito mesmo. Porque é isso que é transformador e poderoso. Tanto que a própria Escritura diz, a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então conseguir filtrar, extrair, absorver esse Espírito é que é fundamental. Por isso que cada vez que a gente traz um texto, que a gente abre nas relações, naquilo que é a convivência, naquilo que é cada estrutura da sociedade, a família está deteriorada, os conceitos profissionais estão deteriorados, tudo está deteriorado, as noções de alegria e de sucesso, tudo invertido, tudo pervertido, tudo deteriorado. E sabe o que pode salvar a nossa vida desse vírus que corrói, consome, desgasta e mata a essência? É o Evangelho. O Evangelho é a vacina. O Evangelho de Jesus é a vacina, é o que pode blindar a nossa vida e a nossa alma, para que a gente não seja carcomido no nosso interior por esse vírus existencial que atinge essa sociedade nesse tempo. Há muita perversão, há muita distorção, e assim, por mais que pareça ser dramático, mas é real. Nós estamos diante de um tempo muito esquisito, muito feio, e não dá para não ser um tanto quanto melancólico, né? E é exatamente nessa perspectiva que é o texto que eu quero compartilhar, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo está escrevendo aos Coríntios
A partir do verso 9 já dá para a gente entender o panorama, do que ele está tratando, e ele vai trazer um conceito fantástico para nós, que a gente precisa de fato aplicar isso na nossa vida. 2 Coríntios 7, 9 fala assim: agora porém me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram. Presta atenção nisso aqui. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Aí no 10, olha que segredo fantástico, olha o que está sendo revelado aqui. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Então, é impressionante a gente saber que existe uma tristeza que é para a morte, mas existe um tipo de tristeza para a vida, que não é a máxima da nossa vida, porque em Deus nós somos felizes, sim, nós temos alegria, sim, mas nós sofreremos angústia, sim. Então isso me faz lembrar do próprio Jesus lá no Getsemane, que ele confessa que ele mesmo estava o quê? Qual que é a conversa de Jesus? O que ele declara e externa lá no Getsemane antes da morte dele? Ele diz: Pai, a minha alma está o quê? Angustiada até a morte, mas é a tristeza para a vida e pró-vida. Então o que matou Judas foi a tristeza que ele sentiu, só que não foi uma tristeza segundo Deus, foi uma tristeza segundo o mundo, da culpa, do egoísmo, do sentimento de autodiminuição, de falha, de sensação de desesperança, de não haver mais saída. Isso fez Judas se suicidar. Essa tristeza é a tristeza para a morte, aquela que não vem com esperança, aquela que vem carregada de um senso de incapacidade, porque ela não tem perspectiva nenhuma em Deus. Ela está firmada nas questões naturais, ela está fixada ou escola que tem. Mas se a dor não tem perspectiva de fé e não vem carregada daquele senso de pertencimento que a gente já falou aqui, se não há consciência do Evangelho, se eu não tenho certeza de quem eu sou e para onde eu vou, de onde eu vim, se eu não tenho essa plena convicção, qualquer angústia pode me matar, pode me tornar um amargurado, pode me tornar alguém amargo, pode me tornar alguém, pode me tornar um culpado ou um acusador. Mas quando eu sinto essa dor, quando algo dá errado na minha vida, quando algo me entristece, mas o meu coração tem consciência, convicção de que eu pertenço a Deus, eu sou salvo, eu sou de Jesus, essa tristeza não vai me matar, porque no final das contas eu sei para onde eu vou no final disso, eu sei de onde eu vim. E a tristeza que mata, a tristeza do mundo, é a tristeza do nosso próprio ventre, da satisfação dos nossos próprios caprichos, porque quando eu sofro pelo outro, ao invés de desesperança, eu tenho mais esperança. Ao invés de rancor, isso produz arrependimento. Ao invés de remorso, produz arrependimento.
Ao invés de roubar minha força, isso me torna ainda mais disposto. O problema é que nós estamos cada vez mais reféns do próprio ventre, que não tem uma perspectiva de necessidade, mas sofre de uma gula sem limite. Não há nada que satisfaça o ser humano. Nós vivemos uma globalização, e eu não sei com quem que eu estava conversando, porque a gente fica analisando, né? Entre os especialistas dizem que no Brasil nunca tivemos tanto caso de ansiedade, de crise de ansiedade patológica, e nem a geração da rede social é a geração mais deprimida que já pisou esse planeta, mais angustiada, mais triste, mais insatisfeita. Sabe por quê? Porque é a mais iludida, é a mais refém do seu próprio ventre, é a mais relativa, é a que mais vê aquilo que não tem, é a que mais almeja aquilo que não pode, é a que mais se insatisfaz com aquilo que tem. Porque vive o vislumbre, vive sobre essa miragem que é a rede social, que é o mundo globalizado, vive esse conceito de sucesso egocêntrico, megalomaníaco, esse conceito de sucesso guloso, desenfreado, obcecado, violento. E aí nós estamos debaixo dessa pressão às vezes. E nós sofremos isso. Esse texto veio para mim, saltou assim da minha Bíblia lá na quarta-feira dessa semana, assim, em relação com o ministério, com a igreja e tal. E aí um cara me falou um negócio que eu fiquei encafifado com aquilo que ele falou assim, a gente falando da vida de um determinado sujeito lá, ele falou, ih rapaz, tá ruim, tá passando, mas também tá desse jeito aí porque tá longe de Deus, e afastou da igreja, e não sei o que tem. E eu falei assim, aí eu fiquei pensando, falei, é isso mesmo? Então quer dizer que se a gente estiver pertinho do Senhor, nós não vamos ficar triste nunca, não vai ser só alegria, vai ser só rosa, nós vamos amanhecer todo dia rindo, o céu vai estar sempre colorido, não vai ter dia cinzento, a gente não vai ter vontade de ficar em casa, a gente não vai ter vontade de ficar fechado sem ver ninguém. Será que é assim mesmo? Porque sinceramente, tem dia na minha vida, eu não sei vocês, mas tem dia na minha vida que eu não queria nem escutar a voz de ser humano nenhum. Tem dia que eu não quero ver gente, que eu queria estar no meio de uma ilha deserta, só com bicho, passarinho, cavalo, boi. A última coisa que eu queria ver era gente na minha vida. Aí eu fico pensando, será que nesse dia eu estou longe de Deus? Pois é, e se o cara estava triste porque ele está desviado da igreja, porque ele está longe de Deus, então como que explica, por exemplo, o padre Fábio, ou o padre Marcelo, psicossomáticas, como é que explica isso então? Se eles são ministros da palavra de Deus? Então, não entendi a colocação dele também não. Vamos além, como é que explica o livro de Jeremias? Sabe o que Jeremias viveu? A vida inteira melancólico praticamente. O livro de Lamentações de Jeremias era um profeta angustiado constantemente. Agora, o que determina às vezes o meu nível de satisfação ou insatisfação é o cotidiano, e eu estou sujeito, e todo mundo está sujeito. Agora, o que nós não podemos é viver essa megalomania que aprisiona e encerra os corações nessa angústia em si mesmada. O dia que vier o dia da tristeza, eu tenho que me questionar, de onde está vindo isso? Para que isso tenha um limite na minha vida, para que isso produza vida e não morte. Isso não pode dizer quem eu sou, isso não pode dizer o quanto eu valho. Agora, você sabia que tem angústia? Eu estava vendo um cara falar esses dias, um psicanalista. Você sabia que tem angústia fisiológica? Não tem nada a ver com espiritual, não tem nada a ver nem com psicológico, tem porque é psicossomático, mas é puramente física.
Exemplo. Quem aqui já teve ressaca na vida? Opa! Sem medo, ninguém vai condenar nós. Levanta a mão. Oi! Você quer um trem mais físico? E todo mundo vive isso. Às vezes não precisa nem ser a ressaca, pode ser algum outro tipo de alimentação que fez mal pro fígado. E o fígado, ou o cara tem uma patologia no fígado, ele vai viver uma angústia física. Às vezes você não dormiu a noite toda, aí você dorme, mas na hora que você acorda, não tá vendo nada mesmo. Você não... Mas Exatamente. quando você fala que é genética, é porque é como se faltasse uma substância natural no organismo da Isso, pessoa e ela... Química. Química. Às vezes faltasse, às vezes tem um excessozinho de álcool, né? Bom, mas eu penso que a depressão tem um pouco disso. Eu acho que, né, Tem falando muito, assim, ela né? falta, é uma substância que falta e aí, querendo ou não, em algum momento ela pega carona numa tristeza, né? E por isso que o evangelho, assim, ele salva a gente de tudo, porque ele dá motivo para tudo, ele pontua tudo, ele coloca tudo no seu lugar, enquanto que a religião não tem essa capacidade. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que a gente ajudou uma época que havia tentado suicídio já várias vezes, não tinha tudo, tinha condição, assim, tinha tudo que queria praticamente, e não tinha alegria na vida, vivia depressiva, vivia querendo dar fim da própria vida, achando ruim. E aí ia para tudo, benzedor, padre, exorcista, pastor, profeta, e o povo falava, isso é demônio, e isso é o seguinte, vamos fazer uma quebra de maldição, isso é maldição hereditária. Aí outros falavam que era incurso, e não ficou, foi nem um dia assim, querendo suicidar, enfrentou 2 separações de boa, na moral. Era normal. Então, agora, tem muita coisa que, mas tá vendo o tanto que a gente entra na fantasia, na fábula, aí a gente fica, eu mesmo, a gente fica lá, mas... e se culpando, e querendo puxar, e é consequência disso, daquilo. E quando fala assim, eu tô com a galera aí, que a gente tá acompanhando, que agora cismou que fizeram uma macumba, e que os trem tá dando errado, porque amarraram a boca de um sapo, de um frango, um trem, e não... Rapaz... A gente dá poder àquilo que a gente crê. Se você acreditar nisso, isso vai ter poder na sua vida. Mas o que habita no nosso coração, na nossa vida? Quem é mais forte do que Deus, o nosso Salvador, Redentor? O negócio é que às vezes, eu até pensei hoje em fazer essa pergunta, sabe? Será que a gente tem certeza mesmo de que somos de Deus? Porque essa é uma verdade, nós somos, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós pertencemos, mas eu desconfio que às vezes a gente não acredita nisso, até hoje, você acredita? Eu acho que tem hora na nossa vida que a gente para, olha para nós, olha para o lado e sente e pensa que nós não somos tão de Deus assim não, que Ele não está tão com a gente assim não, que Ele está meio longe. Nós somos muito erradinhos. Nós estamos muito erradinhos e que Ele está muito nervosinho com a gente. Que Ele está meio magoadinho. Eu acho que tem hora que a gente pensa isso. Acho que a gente olha para Deus e fala, Deus deve estar meio magoadinho comigo. Ele emburrou. Eu acho que eu fiz alguma coisa que Ele não gostou e agora Ele está lá de mal de mim. 1, 2, 3, não brinco mais. E na grande verdade, às vezes a pessoa... tipo assim, acontece alguma coisa comigo, aí não eu, né? Eu acho que foi porque os meus pecados lá atrás, então eu tenho que pagar aqui mesmo. É meu karma. É o meu karma. E os pecados já foi embora, né? Tá tudo Parece que cancelado. não entende essa. Exatamente. Aí fica.
Não, e o problema é que há uma perspectiva e há até uma mensagem. Por isso que eu não gosto, eu falo que é uma teologia triunfalista. Tá ali juntinho com a teologia da prosperidade, né? Porque a teologia da prosperidade não aceita uma conversa dessa que nós estamos tendo aqui de jeito nenhum. Se você chegar para um teólogo da prosperidade e começar a falar isso aqui, ele dá ânsia de dar náuseas ler um texto desse de Paulo para ele vai passar isso aqui por outro caminho e vai dizer que não, isso era uma perspectiva por conta daquilo que o povo de Corinto tinha só que aprender aquilo ali, mas depois... E não é isso que Paulo está dizendo, não é isso, não é essa história que o Evangelho está contando, porque o panorama que se cria, e aí cria uma expectativa de que eu não vou viver nenhum tipo de tristeza. Se alguma tristeza brotar dentro do meu coração, ela está errada, ela está vindo do maligno, ela precisa ser cortada. E às vezes não. Sabe o que deu força para Jesus ir para a cruz, cumprir o seu propósito e ressuscitar, de triunfar? Foi exatamente a angústia do Getsemane. Foi dali que ele saiu fortalecido. Agora, a conversa de Jesus no Getsemane, por isso que eu falo que a diferença da tristeza para a morte do mundo e a tristeza da vida, da graça, da fé. Porque Jesus olha para cima e fala assim: Deus, minha alma está angustiada até a morte. Só que aí, o fim da oração, eu falo por mim mesmo. Tem dia que eu olho para mim e eu falo assim: eu achava que eu conhecia meu pai, mas eu não conheço, porque se eu tô nessa esparrela aqui, e se eu tô nesse nível de descontentamento, a ponto de desesperar e entrar em pânico, é porque eu não conheço meu pai. Aí quando eu lembro do pai, eu relaxo. Eu me acalmo, eu sou capaz de relaxar na angústia. Foi isso que Jesus fez, sabe? Ele ligou, meteu a mão no botão do foda-se e falou assim: quer saber de uma coisa? Foda-se, Pai, seja feita a sua vontade. É porque não vai adiantar angustiar, porque quando isso acontece, ponto. Eu estou lendo um livro que fala, chama Síndrome do Pensamento Acelerado, da Augusto Cury, que fala sobre a ansiedade. E ele fala muito sobre isso. Que a gente faz mal, só te traz. Aí vai te trazendo uma gastrite, não dorme, PPP, come, faz mal, e treta. E aí, pra quê? Então é tenso chegar Nesse na nível. angústia, você. É um processo. E a gente tem que trabalhar para isso. Porque, querendo ou não, a gente tem um negocinho que tira a paz da gente. A vida é angustiante. Se a gente for pensar, porque há muita cobrança agora. A maioria das cobranças, as mais violentas, aquelas que mais nos machucam, são exatamente o senso de prejuízo adquirido a partir de uma perspectiva relativa. Ou seja, qualquer um, às vezes, principalmente dessa geraçãozinha líquida e volátil de hoje, que chega no ambiente daquele e oferece a roupa do rei pro cara vestir, sabe o que o cara faz? Veste na hora. Veste porque ele vai se sentir mais confiante. Exatamente, porque ele vai confiar na roupa e não na identidade e no Deus dele. E é isso, que essa troca que nós estamos fazendo. A gente fica querendo vestir roupa de rei, porque se eu tiver com a roupa do rei, eu estou garantido. E Davi não venceu Golias com a roupa de Saul. Não venceu Golias com as armas de Saul. Não venceu Golias com posição, com poder natural. Venceu na fé, pela consciência de identidade. Falou: tira, não quer roupa de Saul. Foi lá, pegou o estilinguinho, juntou umas pedrinhas no rio, pôs no embornal do mundo para travar as nossas batalhas. E o que Deus está falando? Que não é um implemento, não é o upgrade, não é vestindo um implemento de poder natural que você vai vencer sozinho.
é com a sua consciência, é com a sua fé, é com o seu senso de pertencimento. É assim que o Golias cai na vida da gente. Porque se a gente, mas aí nós estamos antecipando tudo, porque nós estamos desesperados atrás da roupa de Saul, atrás da armadura, atrás de uma espada mais forte, atrás de um trem mais poderoso. Nós queremos um remédio que funciona rápido, nós queremos um trem que seja uma garantia. Por isso não importa, eu quero o trem que funciona. E se alguém chega com essa conversa, ó, eu sou representante do cara e o cara é poderoso mesmo, e ele vai abençoar, desatar os nós e quebrar as maldições, e o pau vai quebrar e vai prosperar, lota. Tanto que está lotado agora. Depois vocês chegam em casa, se vocês tiverem curiosidade, dá uma percorrida aí nos que vocês vão ver. Lotado, entuchado de gente nas igrejas do poder. Porque o povo quer espada, quer armadura, quer implemento, quer acessório. Achando que isso vai funcionar. Isso não vai funcionar. Isso vai anestesiar. Isso vai dar uma falsa sensação de sucesso. Mas no fundo a alma está deteriorando. Então eu estou sendo cada vez mais mutante, mutacionado. Eu estou virando um trem esquisito. Eu estou virando me pegar lá na frente. É tanto mutante que eu conheço. Gente que você olha o cara assim e fala assim, não, mas isso não é ele. Isso é só uma roupa. E a religião é só uma roupa. A religião é só externo, é só... E eu vejo que assim, o que ela mais traz, querendo ou não, é a separação. Porque, por exemplo, quando você está dentro de determinada denominação, você tem que ter uma conduta. E na verdade aquela conduta, ela te separa, porque você não pode ir em tal lugar, você não pode andar com tais pessoas, porque não é certo, porque aquilo vai te corromper, porque aquilo você pode ceder, porque aquilo você pode cair, mas na verdade... Eles não associam que se aquilo te faz cair, então na verdade o problema não são as pessoas nem o lugar, o problema é você que não está liberto. Então, você está vendo a separação que ela coloca na cabeça das pessoas? Exatamente. E aí assim, eu penso que, olha só, Jesus ele se misturava com todos e a igreja ensina a separar porque você não está apto a lidar. Então assim, é estranho, né? Porque lá fala de Jesus e Jesus, separação, como é que é esse negócio, né? Não fecha a conta. Não fecha. Jesus andava só com gente boa, prostituta, ladrão, só ralé, só tranqueira, gente doida, cobrador de imposto, pecador, mulher adúltera. Mas ele veio para quê? Para salvar quem? Os doentes. E ele era diferente. E ele vivia essa angústia. Jesus teve picos de raiva na história dele, relatados na Bíblia. Teve picos de tristeza, mas uma tristeza cheia de paz. Sem, como diz o bom mineiro, sem apavoro. Só na lenta. Ele conhecia, né, o pai que ele tem. E assim, às vezes as pessoas falam que a pessoa tem depressão ou tem angústia e tal, porque não está perto de Deus. Jesus era o cara que estava mais próximo de Deus. Ele tinha suas angústias, teve a sua angústia, teve as suas, às vezes suas iras, suas raivas, mas ele estava ali, ele sabia o que ele tinha que fazer. E às vezes a gente fica apavorado. Essa semana eu estava meio assim, angustiadão, meio para baixo, e comecei a ler um texto que fala, aí Jesus falando lá, com os discípulos falando, não se preocupe com a sua própria vida. Aí lá mais no finalzinho lá que ele fala assim, ó, quem de vocês, pois, mais que preocupe, pode acrescentar uma hora da sua vida? Por mais que a gente possa, a gente fica angustiado, a gente fica desesperado às vezes com as coisas, mas a gente não pode acrescentar nada, né? Então assim, é buscar nele, é clamar a ele. Igual que semana, não sei se foi semana passada, eu falei Jó. Jó foi um cara que conhecia a Deus, mas
passou por tudo que ele passou, no final ele falou, eu conheci a Deus só de ouvir falar. Hoje eu conheço face a face. Por quê? Porque ele também teve angústia, teve tristeza, teve um monte de doença, perdeu filho, perdeu filha, perdeu os bens que ele tinha tudo. Então ele teve angústia. Porque eu quero ver quem perdendo as coisas não fica angustiado, não fica entristecido. Mas no final ele falou, agora sim, agora eu conheço a Deus, de ver face a face. Por quê? Porque eu creio que Deus tirou toda aquela angústia, todo aquele tiro dele. Porque assim, posso ir. Porque a pessoa que crê em Deus, por mais angústia que ela tem, no momento mais difícil vem no coração dela, eu não estou sozinha. Porque Deus diz, não temos, eu estou contigo. Né? E é o que a gente tem que crer, porque não é fácil. As dificuldades são muitas. É igual o barquinho do Mar da Galileia, né, gente? A história do barquinho. A história do barquinho. Se você não colocar Cristo, colocar Jesus, colocar dentro do barquinho da sua vida, você não atravessa o mar. Porque as tempestades vêm. Vem a tempestade de saúde, vem a tempestade financeira, vem a tempestade de todas as tempestades. Mas Deus disse, eu estou contigo. E é isso que a gente tem que crer, né? Um dia que eu estou mais, ontem passei mal demais. Mas no fim eu penso, meu Deus, eu não estou sozinha. E é assim que eu levanto no outro dia e com disposição, né, Beto? Engraçado, o dia que me bate essas coisas, o dia que me bate essas tristezas, esses negócios assim, ruim mesmo, que você parece que você senta, você nem não levanta. Aí eu falo uma coisa muito simples, assim, que consegue me dar a paz que ele falou. Geralmente eu sento na minha cama, eu deito, eu falo para ele sentar lá e falo, dá um colinho aí, tá? Estou precisando, hein? Não tenso. Deixa eu deitar. Primeiro eu deitar no seu colo, que eu sei que se eu deitar vai. E é incrível, é um negócio assim, ó. Ele veio, ele não tem, ele está ali. É. Né? E eu acho que a hora que ele sente essa entrega de clamar, de necessidade dele, né? Eu acho que aquilo, né? Qualquer um, né? Toca qualquer pessoa e eu acho que. Sem dúvida. Porque na verdade, nesse ponto aí que você falou, que essa semana eu fiz isso. Um dia que as meninas não estavam lá em casa, foi terça-feira. Eu deitei no sofá e falei, Senhor, eu estou aqui, quero deitar no seu colo. E assim, mas você se entrega, né? A pessoa se entrega, ela não está ali buscando a ele para ele te dar alguma coisa, não, é simplesmente para se entregar. Era aquilo, a gente mesmo fica às vezes nervoso com o filho, fala, caramba, esse filho nunca vem aqui para me falar, ô pai, me dá um aconchego. Então eu creio que isso aí é um momento que Deus se aproxima mais ainda, né? Que é igual você falou, alivia mesmo, né? É massa demais. Esse tema de hoje foi até interessante, porque eu tive, hoje de manhã ainda tive meditando nisso, e você começa a ver o que está escrito na Bíblia, aí quando você discerne o que está escrito, você entende, que nem assim, hoje eu estava pensando, aí você começa a achar que para você viver, obter salvação, tem que ter cruz. Mas aí você começa a dizer, tem que ter cruz, sim, mas tem que ter aquela cruz que Jesus já viveu nela, nós não precisamos viver nela. Não tem que ter mais um sacrifício. É você viver bem aquilo que você tem e o que você falou que você é. Na verdade, não significa que se o trem estiver bom, você tem que ter um jeito de ficar ruim. Não é isso. E, então, eu acho o seguinte, eu, por exemplo, graças a Deus, eu não tenho tanta angústia. Eu tenho momentos difíceis para superar, mas eu até consigo superar esses momentos, mas eu não vejo que isso é coisa merecida ou imerecida. Eu vejo que é coisa normal que está acontecendo e que eu tenho um Deus que está comigo e me ajuda a vencer isso.
Mas então o que acontece? Se eu fosse analisar a Bíblia ao pé da letra, eu ia lá no Velho Testamento e ia achar que Deus derramou sua ira sobre mim. Eu sei disso, que ele não está com raiva de mim, pelo menos agora não, né? Indica, já tem Jesus, que já me deu tal. Ele não está mais com raiva de mim. O sacrifício já foi feito. Então, na verdade, a gente que viver, eu não estou querendo dizer que a depressão, a angústia é falta de Deus. De forma nenhuma. Tem, como estava falando, até a questão fisiológica. Mas aquilo, quando você vai para a guerra com a sua chinela, normas de igreja, tem igreja aí que não deixa. O Gilbertinho foi pregar numa igreja uma vez, e ele mandou a esposa dele sentar de um lado e eu do outro. Mas eu penso assim, não, é uma norma, é uma questão de organização, mas que não pode ter nada por detrás disso, não pode ter nada místico nisso. Que nem usar o terno, ou não, vamos pôr uma gravata, mas é a mesma coisa. Eu estava explicando para um amigo esse dia, eu já fui maçom, e lá na maçonaria não tinha nenhuma simbologia, mas eu tenho que entrar de avental. Tem o avental da maçonaria e tem que usar. Ué. Quem não tiver está desconforme. Mas não significa. É uma capa preta. Não, que capa preta? Você sabe do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, É outra seita. Na verdade, pode até ter organização, mas vir passar medo dos outros. Falando que se cortar o cabelo vai crescer rabo, não tem nada disso. O cabelo fica o que quiser, não é véu coisa nenhuma. Só porque lá na Bíblia está dizendo que a mulher usava com véu, agora tem que todo mundo ficar cabeludo. Então eu vejo assim, a interpretação não. Como é que eu posso falar? A sem revelação, ele é morte. Igual o senhor está falando aí, essa semana eu tava vendo um negócio no YouTube lá e comecei a ver um negócio do Caio Fábio. Que o cara perguntou para ele um negócio assim que para ele achou um absurdo aquilo. Que ele falou que o cara perguntou para ele que se ele morresse, Jesus Cristo veio não para mudar nada, mas ele veio para revolucionar e ele veio para fazer muita coisa. Aí ele ainda citou uma coisa que muita gente briga até hoje, o dízimo. Ele falou, cara, Jesus veio e não tirou, mas ele veio quebrar tudo aquilo que era do Velho Testamento. Ele veio e morreu por cada um de nós, para nos dar a salvação. O cara ainda fica nessa tese de perguntar se ele vai morar lá com Deus ou não, porque fala lá na Bíblia, no Velho Testamento, do seio de Abraão. Então ele falou que o seio de Abraão é uma tese totalmente diferente daquilo que o cara estava falando, que não tem nada a ver com morar no céu com Deus. Então assim, às vezes as pessoas pegam muito o Velho Testamento, né, para pôr as leis do Velho Testamento, que a grande maioria das instituições, daquilo que a gente já passou, essas leis, você não pode, você pode, você não pode e tal, se vê muito no Velho Testamento. Mas assim, não é que a gente duvide do Velho Testamento, mas é porque Cristo veio e mudou toda a história. Porque ele veio para transformar toda a humanidade. Veio, morreu, salvou todos nós para fazer uma coisa louca aí. Mas isso aí, sabe o que é isso? É o espírito do irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, o espírito do irmão do filho pródigo é a meritocracia, é a lei da troca. Então, se você for lembrar, quando o filho pródigo volta, o irmão dele não comemora. O irmão dele não fica feliz. Pelo contrário, o irmão dele fica magoado. Porque é isso. Isso é tão vivo que, por exemplo, se você vê vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês são um casal. Aí se eu vejo ela feliz, nossa, porque meu marido é uma pessoa muito boa, ele é muito serve, ele me ajuda. Aí uns ficam cutucando os outros e falando assim, gente, mas... Ou então, às vezes até a gente pensa,
Mas por que será que será que ela merece um pão desse? Por que ela merece? O negócio falou, é o que está solto. Você já pensou se pensar por que o outro merece, ou por que o outro tem e você não tem, ou por que o outro. Não tem consciência de graça. Não tem graça. Hoje até tava falando, hoje a gente tava no almoço lá no Dia das Mães, no almoço da minha avó. Aí teve lá uma dinâmica falando sobre gratidão. E eu tava pensando que o maior inimigo da gratidão é o senso de direito. Porque colocar o nosso coração aí mais uma vez diante de Deus, pedir a Ele aí que ilumine mesmo as esquinas do nosso entendimento, as sombras da nossa alma, para que a gente viva em paz. Deus, eu sei que o Senhor tem dias maravilhosos preparados para nós, mas alguns dias não são tão bons. Nós temos sempre desafios, embates, e a vida é boa, a vida é linda, a vida é maravilhosa, mas ela é desafiadora, ela é às vezes angustiante. Mas nós temos uma vacina, uma blindagem chamada amor do Pai. Nós temos a Tua graça, nós temos o Teu sangue, Jesus. E por isso nós vamos ser até perseguidos, mas nós não vamos ser destruídos, abatidos, mas não desanimados. Nós nunca vamos estar apavorados, nós nunca vamos estar em pânico.